Olá meus irmãos, olá meus amigos, eu sou o Valderez, o dono deste canal. Hoje eu estou te convidando para que você se inscreva neste canal, para que juntos nós vamos propagar a palavra de Deus atualizada em nosso tempo. Por que eu digo a palavra de Deus atualizada? Porque o que vai ficar registrado para nossos irmãos que virá em outra geração é o que é registrado por nós hoje, segundo a vontade de Deus. Por que eu digo isso, meus irmãos? Porque se você analisar, pensar direitinho, obedecer a nossa língua, a sua forma, os seus dispositivos na leitura, você vai entender que este livro aqui, que contém 66, nada que está escrito aqui nos diz respeito. Este é um livro que contou a história de um povo, e cada um daquele povo viveu a sua geração. E este livro hoje, para nós, para a nossa geração, ele está fechado. E sabendo disso, o que é que eu e você temos que hoje deixar registrado para a geração futura? Como eu disse, que o que vai ser de relevância é o que é dito hoje. Porque esse livro, a única importância que ele tem para mim e você é que nós, ao ler este livro, é para nós credibilizar aquilo que já foi escrito e fechado. Tudo o que está escrito aqui já foi registrado e cumprido. Nada desse livro sai daqui e atinge a nossa geração e as outras. Aqui não é um livro que traz argumento para o futuro. Tudo o que está escrito aqui já passou, está fechado. Agora, quando eu e você, que somos eleitos e que estamos neste mundo físico, vestido de uma carne, pela vontade de Deus, é para nós acreditarmos no que está escrito aqui, mas sabendo que essa história não nos diz respeito. Estamos aqui para credibilizar aquilo que já foi escrito. Sendo assim, você vai ter entendimento e vai ter direcionamento para as coisas que Deus tem para o seu povo. E o povo de Deus que eu me refiro é aqueles que se vestiram de carne e sangue e estão aqui hoje para fazer a vontade de Deus conforme Ele quer. Então, dito isso, eu vou usar o primeiro livro da Bíblia para poder traçar um raciocínio, entrar na mente daqueles homens quando eles escreveram essas passagens que aqui vai ser relatada, e compreender o que ele quis dizer naquele momento para a sua geração. Porque, segundo Moisés, ele deixou escrito, ele descreveu aqui em Gênesis 1, versículo 26, citando aqui a criação do homem por Deus. E isso é muito importante que você entenda. A criação deste homem chamado Adão foi muito importante. Adão foi um ser muito importante. Este nome Adão é um nome muito importante no entendimento desses dois homens, tanto Moisés como também o apóstolo Paulo. E aqui nós vamos entrar naquele mesmo espírito que eles tinham e que nós temos, que fazemos parte do mesmo ser, e vamos compreender aquilo que ele quis dizer, tanto na criação do homem, como também na redenção deste homem chamado Adão. Amém? Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Então, aqui Deus criou o homem e deu essa autoridade para que ele tivesse autoridade sobre esses animais. É o que Moisés disse aqui. Mas o que interessa aqui é na feitura do homem. Quem era este homem? Segundo que Moisés descreve aqui. Será que Moisés entendeu quem era este homem?
Porque se nós formos lá para o apóstolo Paulo, o homem que recebeu a revelação de Deus para o seu tempo, para desenvolver os fundamentos, ele chega a esse entendimento. Eu imagino que eu não tinha esse entendimento, que o apóstolo Paulo, aqui já há muito tempo, já tinha esta relação desse acontecimento, ele entendia como ocorreu, e aqui ele aclara as coisas de maneira contundente. Ele diz, olha, o primeiro homem criado lá, dito por Moisés, este homem se chama Adão. E este homem, ele tornou-se alma vivente. Ou seja, esse primeiro ser chamado de Adão, ele sai da sua posição e vai para outra posição, chamado de alma vivente. E o último Adão, segundo o apóstolo Paulo, ele sai da posição de alma vivente e faz o inverso. Torna-se o que era antes, ou seja, espírito vivificante. Então, nós estamos falando de alguém muito especial, que usou este nome Adão para, assim, se manifestar por duas vezes no cumprimento das suas obrigações. É assim que podemos entender qual era o ponto de entendimento que o apóstolo Paulo estava desenvolvendo para explicar aquele povo. Aqui, a igreja de Coríntios. Porque se o primeiro homem, chamado de Adão, ele saiu da posição de Adão e tornou-se alma vivente, isso quer dizer, ele saiu de um estado e foi para outro. O último Adão, que o apóstolo Paulo diz que é espírito vivificante, este sai da posição de alma vivente e retorna à sua originalidade como espírito vivificante. Então nós não estamos falando de um Adão qualquer, nós estamos falando de Deus, que segundo a parte final do versículo, só quem tem essa atribuição da imortalidade ou da preeminência, essa atribuição só quem tem é um ser chamado de Deus. Se Deus usou o nome fictício de Adão para se manifestar ao mundo por duas vezes, qual é o problema? Não há nenhum problema. Deus é Deus, faz como quer. Porque é isso que está claro aqui. Gênesis diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O apóstolo Paulo diz que este homem, o primeiro a pisar na terra, ele tornou-se alma vivente. Se ele tornou alma vivente, meu irmão, eu insisto aqui nesse ponto, se ele tornou, ele saiu de uma posição para outra. Antes dele ser alma vivente, ele era um ser. Porque o último Adão, que é o mesmo, ele sai da sua posição de alma vivente e retorna para a sua posição anterior, que é de espírito vivificante. Então nós não estamos falando de Adão simplesmente, nós estamos falando de Deus. E tendo esse entendimento, tudo muda na história contada pelo povo. Que Adão era uma serpente. Adão, segundo o apóstolo Paulo e Moisés, é o próprio Deus. Porque se nós for aqui ler aqui a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, vai usar a mesma linguagem dita lá em Moisés. Moisés diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O apóstolo Paulo usa a mesma terminologia, dizendo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Era o primogênito de toda a criação. Deus. Se Deus quis ser o primeiro a habitar a terra por meio deste homem que ele criou, chamado de Adão, qual é o problema? É o que está escrito aqui. Que este era a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando chegamos em Coríntios, Paulo disse que o primeiro homem a habitar a terra foi Adão, quando tornou-se a alma vivente. Então nós estamos falando do mesmo pensamento entre Moisés e o apóstolo Paulo. Moisés disse que o Senhor criou.
aquele homem perfeito, a sua imagem e semelhança. O apóstolo Paulo diz que esse que era a imagem e semelhança de Deus é o primogênito de toda a criação. Então, voltamos lá novamente em Coríntios, no mesmo capítulo 15, verso 45, que a última parte do versículo, o último Adão, quando ele retorna, agora eu falo, quando ele retorna à sua originalidade, aqui diz que ele é espírito vivificante. Adão é espírito vivificante, segundo o que Paulo diz aqui. Aqui ele deixa ainda Deus com o pseudo de Adão, ou seja, esse nome fictício. Mas se nós voltar novamente lá em Colossenses, no versículo 18, aí Paulo aclara e não deixa nenhuma dúvida quem era esse espírito vivificante quando ele diz isso aos coríntios. Aqui em Colossenses, com mais amadurecimento, o apóstolo Paulo aclara, olha só, aquele Adão, que era espírito vivificante, esse Adão tem um nome, o seu nome é Deus, o seu nome é Cristo. Porque, segundo o que está escrito aqui no versículo 18, diz o seguinte, ó, também ele é a cabeça do corpo da igreja. Quem é aquele que é a cabeça da igreja? Cristo. Segundo Paulo escreveu aos Coríntios, lá é Adão. Aqui é Cristo. Existem dois poderes paralelos? Porque Deus é singular. E esses atributos é um atributo que pertencente ao Senhor, pertencente ao soberano. Continuando. É o princípio e o primogênito dentre os mortos. Quem tem essas atribuições de ser o primeiro da criação, ou o primeiro em tudo? Deus. Então nós estamos falando de algo muito interessante, que Deus usou o nome de Adão para assim se manifestar. Porque na parte final do versículo diz o seguinte, ele é o princípio, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. O que é um ser ter preeminência? É a mesma coisa de um ser ter a atribuição do Espírito vivificante. O Espírito vivificante e a preeminência é a mesma coisa, são atributos da imortalidade. São seres eternos. Tanto o Espírito vivificante como aquele que tem a atribuição da preeminência. Então, meus irmãos, nós estamos falando de um homem que Deus habitou e nesse habitar Deus quis usar esse nome fictício de Adão. Segundo Moisés e o apóstolo Paulo, ele tinha esse mesmo pensamento de acreditar que este nome de Adão foi um nome que Deus usou para assim se manifestar ao mundo para o cumprimento de sua palavra. É assim, meus irmãos, que eu acredito. É assim que eu propago. É assim que vai ficar registrado esses assuntos para a posterioridade, para que lá na frente eles tenham mais facilidade de entender a vontade de Deus para cada um dentro de sua geração. Pois eu fico por aqui. E eu te agradeço a você que é inscrito e te peço que curta e compartilhe esses vídeos. E você que ainda não é inscrito, eu te convido, venha fazer parte deste canal. Pois fiquem todos com Deus e eu voltarei em outra oportunidade. Até mais.